Meus irmãos, nós não refletiremos na mensagem que os irmãos viram aqui, nós refletiremos em outro tema. Eu mudei o sermão hoje à tarde por necessidade da nossa reflexão. Nós iremos refletir sobre um tema muito peculiar que, com muita dificuldade, nós nos inclinamos para ele e percebemos, especialmente no nosso meio reformado. Nós vamos refletir sobre batalha espiritual. Uma batalha que constantemente perdemos, embora não nos apercebamos. Então, as crianças vão escrever aí na folha de vocês o que vocês compreenderam do sermão por ser batalha espiritual. O título do sermão é esse: uma batalha que constantemente perdemos. Nós vamos fazer isso refletindo em toda a epístola de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos estudar toda a epístola de Paulo aos Efésios. Então os irmãos podem abrir já essa epístola. Antes disso, abra em Atos capítulo 18. Vamos ver a fundação dessa igreja. Atos capítulo 18. Final de Atos, capítulo 18, nós vemos a passagem de Paulo na cidade de Éfeso, uma cidade muito proeminente. A igreja em Éfeso ela foi fundada na terceira viagem missionária de Paulo. Nós vemos isso nos capítulos 19 e 20. Mas Paulo ele já havia passado rapidamente no final da sua segunda viagem missionária. Os irmãos podem ver aí em Atos 18, no final de Atos 18. E ali em Éfeso ele deixa Priscila e Áquila, visitou por um breve momento a sinagoga, foi motivado a permanecer em Éfeso, mas não foi da vontade de Deus. A fundação dessa igreja ocorreu mais ou menos entre os anos 54 e o ano 57 da era cristã. Paulo passou 3 anos ali naquela igreja, na plantação dessa igreja. Os irmãos podem ver isso caminhando para o final de Atos capítulo 20, no versículo 31. Paulo ele faz tudo aquilo que é necessário para a plantação de uma igreja. Paulo ensina a vontade do Senhor, o santo evangelho do Senhor, prepara presbíteros para pastorear o rebanho de Deus, e ele então se despede considerando ter cumprido toda a vocação que Deus deu a ele na plantação dessa igreja. Os irmãos podem ver isso nos versículos finais, 36 a 38, de Atos capítulo 20. Mas antes disso, Paulo atesta que cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado para aquela cidade. E aí os irmãos voltam seus olhos aí para o versículo 26 e 27, quando Paulo chama os presbíteros que ele constituiu em Éfeso e diz: portanto, eu vos protesto, eu testifico a vós, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Versículo 27, capítulo 20. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Passam cerca de 5 anos, então nós vemos a carta que Paulo envia a essa igreja, por volta do ano 60 ou entre anos 60 e o ano 63 da era cristã. Paulo está preso numa prisão domiciliar em Roma, onde ele passa 2 anos, e ele observa as necessidades de animar e de exortar algumas igrejas que ele havia plantado, e dali ele escreve 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. A carta aos Efésios ela é bem singular em comparação com as outras 3 cartas, embora ela seja muito semelhante à carta que Paulo escreve à igreja de Colosso. Pelo teor da carta aos Efésios, os irmãos podem abrir Efésios já, pelo teor da carta aos Efésios, a prisão de Paulo havia deixado os irmãos daquela igreja muito desmotivados, apreensivos, desanimados, temerosos, desencorajados. E o tom da carta de Paulo transparece que agora, percepção,
que ele tem daqueles irmãos é que o sentimento deles era de que agora que Paulo está preso, o evangelho não mais avançará. Se conseguiram prender a Paulo, o poderoso Império Romano seria capaz, portanto, de impedir o avanço do evangelho. E a forma como Paulo trata isso é abrir as janelas da eternidade para que os efésios possam ver o maravilhoso, eterno e misterioso plano de redenção de Deus para a humanidade. A falta dessa percepção fez com que se evidenciasse a deficiência e a fraqueza daquela igreja em perceber essas realidades espirituais que agem no mundo presente que nós vivemos. O ponto de Paulo é de que não adiantava somente ele ver, não adiantava somente ele perceber, isso não faria a igreja forte, isso não faria a igreja ser fortalecida. Aquela igreja também precisava ver as realidades espirituais no desenvolvimento do plano de Deus, no avanço do evangelho. E era por falta de perceber isso que a igreja estava deficiente, que a igreja estava falhando. O ponto de Paulo é que por trás dessa casca, por trás dessa superfície, o plano do Senhor está em pleno desenvolvimento. Então, o que Paulo faz? Paulo mostra esse plano em desenvolvimento, desde antes da fundação do mundo até a sua atual situação. O ponto de Paulo é que nas atividades triviais do dia a dia, nos afazeres comuns do dia a dia, existia uma realidade espiritual em pleno desenvolvimento, em plena atuação. E por mais que eles tivessem sido munidos com todos os recursos necessários, com todos os dons necessários para perceberem, para enxergarem, para discernirem isso, eles não estavam fazendo uso desses dons, desse discernimento e dessa percepção. E por isso eles fraquejaram em ver uma pedra barrando toda a ação divina. Então, por ser uma obra extremamente magistral, a Carta aos Efésios é o maior tratado que nós temos em toda a Escritura, mas evidentemente no Novo Testamento, da eclesiologia, da doutrina de Deus. E isso é muito peculiar. Os irmãos têm que ter em mente que Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está tratando necessidades visíveis, exteriores, de uma igreja, apontando para realidades espirituais interiores da igreja. Paulo está mostrando que a vida na comunidade da fé, a vida da igreja não é feita na superfície, não é feita na casca, não é feita do exterior. Porque quando isso acontece, sepulcros caiados são vistos, embora o interior esteja em putrefação. O ponto de Paulo é que o exterior não importa se o interior não for observado. E a deficiência daquela igreja era uma deficiência espiritual, que não estava conseguindo processar toda a instrução que Paulo deu. Paulo passou 3 anos instruindo ali. Parece que de alguma forma alcançou a mente, mas não aqueceu o coração. Parece que de alguma forma fez com que os seus olhos ficassem mais avultados para as realidades exteriores, mas as implicações interiores, espirituais, do mundo imaterial não estava sendo vista, não estava sendo percebida. Por isso eles não conseguiram discernir o que aconteceu com Paulo. Eles não conseguiram discernir o que aconteceria agora, já que Paulo estava preso. Alguns teólogos consideram essa carta de Paulo como a coroa de todas as cartas, ou a rainha das cartas paulinas, pela magistratura que ela é exposta aqui. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver todo o esboço da carta de Paulo aos Efésios, olhando por esse prisma espiritual. Se os irmãos prestarem um pouco de atenção, os irmãos vão perceber que Paulo trata de realidades exteriores, realidades visíveis, apontando a todo instante para implicações espirituais, implicações interiores. E especialmente o ponto de Paulo é que a falta de discernimento nessa área causa deficiência. Se os irmãos prestarem muita atenção,
Essa falta de discernimento espiritual está na mesma categoria que Paulo trata no capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios, em que ele exorta os irmãos, ele acusa os irmãos, ele denuncia os irmãos que, infelizmente, naquela ocasião, ele não podia falar a eles como espirituais, mas como carnais. E ele tira do bolso uma metáfora de uma criança recém-nascida que precisa de leite, evidenciando a imaturidade. Então, não no meio do povo de Deus, nessa nova vida que nós recebemos, não discernir as realidades espirituais é ser imaturo na fé, é ser deficiente na fé, é ser nécio. Discernir essas realidades espirituais é uma deficiência que com muita facilidade pode ser corrigida. E Paulo faz isso, revelando a eternidade para essa igreja. E nós vamos abrir essa janela hoje aqui também. Nós vamos ver essa eternidade. Existe um grande esboço, um esboço bem maior da carta de Paulo aos Efésios, dividido em 2 porções, do capítulo 1 até o capítulo 3. Essa é a parte instrutiva. Os irmãos não verão quase nenhum tipo de exortação, quase nenhuma ordem, quase nenhum mandamento nessa primeira parte. Paulo cria toda a estrutura, cria todo o fundamento, forma toda a base, revelando esses mistérios de Deus, revelando esse plano de Deus, aquilo que foi tratado no pacto da redenção, pelo Deus Trino para a salvação do homem. E depois do capítulo 4 até o capítulo 6, diante dessa base posta, Paulo então os exorta. Paulo então mostra, vocês agora entendem isso, vocês agora estão vendo isso. Então isso exige algo de vocês. Essa forma de Paulo tratar é maravilhosa, por quê? Porque os imperativos de Paulo, as ordens de Paulo, são sustentados por indicativos, são sustentados por evidências. Aquilo que Deus fez mune eles a viverem da forma que Deus requer. Deus deu as ferramentas, Deus deu os instrumentos, Deus deu o alimento, Deus deu o equipamento. Por que eles não vivem? Por necessidade espiritual, por deficiência espiritual. O ponto de Paulo, e algumas vezes ele vai usar a condicional, ele é, se é que ressuscitastes em Cristo, se é que tendes o homem interior, se é que nascestes de novo. O ponto de Paulo não é duvidar da conversão dele, mas é instá-los, é exortá-los, é insultá-los de por que eles não estão tendo tal percepção, se com muita facilidade eles se consideram cristãos. Eles consideram que nasceu de novo. O ponto de Paulo aqui não é que vocês devem buscar isso de Deus, aquilo de Deus, um dom de Deus, um instrumento de Deus. Não é. O ponto de Paulo é que vocês têm a grande deficiência, por isso vocês estão perdendo. É porque vocês não fazem uso. E mais uma vez eu digo, Paulo está escrevendo a uma igreja. Ele está falando da vida na comunidade da fé. E ele está mostrando que em muitas escalas a deficiência que nós temos na esperança em comunidade, na vida em comunidade, é por causa da deficiência de percebermos as realidades espirituais do plano de Deus. Isso, meus irmãos, é um insulto ao conhecimento teológico que nós temos, porque, evidentemente, se Paulo passou 3 anos naquela igreja, Paulo passou mais tempo do que passou em Corinto, que era uma igreja extremamente mais problemática do que Éfeso. Se Paulo passou 3 anos naquela igreja e ele atesta diante dos líderes que ele constituiu lá, que ensinou todo o desígnio de Deus e por isso as suas mãos estão limpas, não era falta de conhecimento que eles tinham, não era falta de tutores, não era falta de pastores, não era falta de entendimento cognitivo do plano de Deus, mas eles não estavam usando esse conhecimento, toda essa munição que receberam para perceber as realidades espirituais vigentes atuando, e por isso a batalha estava sendo perdida. Existe uma guerra sendo travada gigantesca, irmãos. Algumas batalhas nós perdemos.
A triste realidade é que nós perdemos essas batalhas com muita facilidade. E na maioria das vezes, quando essas batalhas são perdidas com muita facilidade, nós racionalizamos a deficiência da nossa derrota, racionalizamos a deficiência da nossa ineficiência em batalhar. E por isso, emocionalmente, nós saímos ilesos, porque nós temos todas as desculpas plausíveis para que isso aconteça. E por causa disso, nós não observamos as nossas deficiências. Então vamos para a primeira parte. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 14. Diz assim, Paulo, versículo 1 ao versículo 14, os irmãos observar, isso é visto com muita clareza. Paulo abre as janelas da eternidade e lhes revela o maravilhoso pacto da redenção. Deus determina, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a obra redentora. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado em toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero que os olhos de vocês fiquem extremamente atentos por todas as menções das realidades espirituais que Paulo vai mostrar aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Glória ao Pai. Esse primeiro ponto é a glória ao Pai. Segundo ponto, glória ao Filho. Terceiro ponto, glória ao Espírito. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Está falando do Senhor agora, na aplicação, na execução da obra. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Glória ao Filho. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, então ele está fazendo uma alternância aqui, aqueles judeus que tinham a promessa e agora aqueles que são gentios que também foram alcançados com a promessa, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem vós também, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, observe que o Senhor, o Paulo, ele mostra a obra do Deus Pai, do Deus Filho e o Deus Espírito Santo atuando nas regiões celestiais para a execução desse plano. No versículo 15 do mesmo capítulo até o versículo 23, Paulo, ele ora. É como se essa revelação, é como se a reflexão dessa obra tão magistral, tão maravilhosa, fosse pesada demais para ele se manter de pé. E aqui eu estou usando uma figura de linguagem porque os judeus não se ajoelhavam para orar, os judeus oravam em pé. Mas é como se toda essa revelação, toda essa obra maravilhosa atingisse não somente cognitivamente, mas isso mexesse com o seu espírito, isso tocasse a sua alma, e então Paulo se coloca de joelhos. É como ele vai fazer aqui algumas vezes. Paulo ora mostrando que todo esse plano de redenção deve nos colocar justamente de joelhos. É assim que o crente vive, irmãos.
O crente vive sabendo, ciente de quais são as armas que ele usa para guerrear, de que ele vive a vida em comunidade, nessa comunidade dos redimidos, nessa comunidade da nova criatura, nessa embaixada do reino dos céus que um dia irá tomar toda a terra purificada. O crente vive de joelhos, discernindo a si mesmo, suspeitando de si mesmo, questionando as suas emoções, observando o seu coração, lapidando a sua mente, constantemente vendo se aquilo aponta para o Senhor ou se tem alguma deficiência carnal. Paulo ora. Olha o versículo 17 e o versículo 18, ele diz, ele ora para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda. Observe, eles são crentes, eles já têm o Espírito, mas existem realidades espirituais que eles não estavam fazendo uso. Vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, discernimento espiritual, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Prosseguimos, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Ainda em atitude de oração, Paulo, no início do capítulo 2, ainda está de joelhos. Ainda em atitude de oração, Paulo mostra como o plano eterno e o poder de Deus os atingiu. Esse plano foi tão poderoso, e observe, irmãos, essa é uma realidade espiritual que algumas vezes nós negligenciamos, embora nós saibamos falar perfeitamente. Nós éramos mortos. E nós fomos tornados vivos. Mas nós não morremos materialmente. Nós não morremos fisicamente. Nós morremos para um sistema mundano. Nós morremos para um sistema espiritual caído. Nós morremos para um reino parasitário que está em plena atuação nas realidades espirituais vigentes. Nós morremos para ele. É ou não é uma necessidade constante de avaliação do nosso coração, avaliação da nossa mente? Nós morremos, mas nós somos pegos com tanta facilidade, ansiando as coisas desse mundo com mais vivacidade, com mais empolgação, com mais ousadia do que as coisas de Deus. As coisas que é verdade exigem de nós muita luta, porque nós ainda não a temos. É por esperança, irmãos. Nós não temos. Nós usufruímos dela, nós tomamos posse dessas coisas por esperança. A paz que um dia nós teremos completamente, nós não desfrutamos aqui em sua plenitude. Nós vivemos muitas vezes em guerras, em contendas, em atrito, até mesmo dentro da igreja. Mas nós temos que considerar a deficiência do outro, as necessidades do outro, a fraqueza do outro, para então termos paz. As dores que nós temos constantemente, os sofrimentos que nós temos constantemente é um insulto à nossa esperança e à nossa fé, porque nós ansiamos por uma paz que nos trará pleno gozo e satisfação, que será enxugado de nós toda lágrima, mas nos falta discernimento para isso. A atitude de Paulo em oração é para que nós possamos discernir essa realidade de mortos que viviam para a satisfação da própria carne, na desobediência de Deus, para vivos. Não em vocês mais. Em vocês, vocês eram mortos, mas vivos em Cristo. Por isso que quando vocês não estão em Cristo, vocês evidenciam a morte que vocês tinham antes. Quando nós não estamos em Cristo, nós evidenciamos a carne, porque nós só temos vida nele. E observe que, mais uma vez, Paulo mostra essas realidades espirituais em vigor. Olha o versículo 4 e o versículo 5. Vocês eram completamente mortos. Essa sentença de que ele nos deu vida não está na Bíblia original. O tradutor
colocou essa sentença e ele vos deu vida, que nós só encontramos no versículo 5, porque está implícito, está no versículo 5 apenas. O ponto de Paulo, quando escreveu essa carta, é mostrar o cume, o auge do que Deus fez. Então essa carta começa originalmente mostrando que nós éramos mortos e o que o Senhor Deus fez em nós. Por isso que o mas é tão forte aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, porque vocês não mereciam. Vocês não tinham dignidade alguma. Vocês não tinham mérito algum. Por isso que é tão gritante viver sem discernir essas realidades e viver para nós mesmos. Porque a vida que Ele nos deu foi apesar de nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Versículo 11 ao versículo 21. Paulo continua o assunto anterior. Paulo revela o mistério de Deus, que atua em uma esfera espiritual. Então ele fala da reconciliação com Deus em uma nova humanidade criada em Cristo Jesus. Olha o versículo 14 ao versículo 16. Porque Ele é a nossa paz. Observe que a nossa paz é uma pessoa, não é um sentimento, não é uma emoção, não é uma experiência. A paz é a apreensão que nós temos dessa pessoa. É por conhecer a Cristo, é por ter a Cristo, é por buscar a Cristo que nós experimentamos paz. Não é porque o irmão é legal comigo, não é porque a minha igreja é boa, não é porque eu tenho bons relacionamentos. É por conhecer a Cristo. Então aqui, irmãos, é o conhecimento servindo a espiritualidade, servindo a intimidade com Deus, servindo ao nosso relacionamento com Deus, na munição dos santos, na edificação dos santos. Aqui nós vamos ver a todo instante. Todo instante Paulo faz isso. Informação, instrução e exortação. Ele faz essa intercalação nessas duas partes. Versículo 14 a 16, né? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Aqui acontece algo que foi deturpado no Éden. Aquele processo criacional que acabou em Gênesis 1 e 2 é reiniciado em Jesus Cristo. Aquele homem que Deus fez em Gênesis 1 e 2 e caiu, agora vê a sua semelhança sendo feita de uma forma completamente perfeita, em que é impossível que seja removido dessa nova aliança que ele criou. Então aqui nós vemos o início novamente de um processo criacional de Deus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, se entregou por nós, a lei e os mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem um. E ele está falando da união de povos, judeus e gentios e todas as nações. Em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Paulo dá testemunho agora de si mesmo, de que por compreender toda essa realidade espiritual da ação de Deus em Cristo Jesus, por causa disso, ele é prisioneiro por pregar o Evangelho. Paulo não está aflito, Paulo não está desanimado, Paulo não está choroso, Paulo não está sendo nutrido com autocomiseração, porque ele entende, ele enxerga, ele discerne. E é isso que ele quer fazer, que os efésios compreendam. Versículo 1, Paulo diz: por esta causa eu, por tudo isso que eu escrevo para vós, por perceber, por entender tudo isso, eu, Paulo,
sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. O discernimento dos mistérios de Deus o tomou, e agora a sua vida não tem mais significado para si mesmo. Paulo deixou completamente a vida que tinha e agora vive para o Senhor. Agora ele vive para demonstrar que foi atingido, que foi tomado por esse evangelho, por esses mistérios aqui. Evangelho aqui é tratado com esse termo, o mistério de Deus, que reconciliou povos antes não reconciliados, e dos dois fez um. E esse um agora é reconciliado com Deus, tem amizade com Deus em Cristo Jesus. Versículo 3 e versículo 4. Pois, segundo uma revelação, me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, tudo isso que Paulo falou, Paulo agora está observando aqui. Esse é o mistério do Senhor. Vocês foram colocados como alvos do mistério do Senhor, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Portanto, irmãos, Paulo exorta os efésios a não se preocuparem com sua prisão. O plano do Senhor está em pleno andamento, em plena execução. A deficiência é a falta de discernimento, de percepção desse plano de Deus. Tudo faz parte do soberano plano divino. Eles só precisam discernir. Eles só precisam discernir como devem lutar. Olha o versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Versículos 14 até o versículo 21. Novamente, Paulo ora. É como se, mais uma vez, toda essa realidade, Paulo sendo chamado pelo Senhor para ser instrumento de graças dos gentios, para ser alvo de tão maravilhosa revelação, de poder discernir o que ele antes não discernia. Observe, irmãos, que Paulo, ele é um conhecedor da lei. Paulo era um fariseu, o mestre da lei, era um senhor da lei. Paulo foi, desde tenra idade, educado na lei do Senhor. Mas essa lei não alcançou o seu coração. Todo o conhecimento que ele tinha não alcançou o seu coração. Somente quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele pôde, ficando cego, ver o que antes ele não via. Ele pôde discernir o que antes ele não discernia. Mas ele só pôde fazer isso por meio de Cristo Jesus. Foi pelo impacto transformador com o Senhor Jesus Cristo que os portais da eternidade foram abertos para ele. E antes o que era oculto a todo o conhecimento que ele tinha, todo o labor que ele dedicava, agora é revelado a ele de uma forma extremamente maravilhosa. Ele consegue perceber além da casca, além da superfície. Ele consegue perceber que a prisão não quer dizer uma prisão. É uma oportunidade que ele consegue discernir muito bem. Que oportunidade é essa? Ele consegue perceber que as aflições daquela igreja não era uma preocupação zelosa, mas é uma falta de discernimento, uma falta de maturidade, uma falta de tomar posse das armas que o Senhor mesmo deu para que eles pudessem batalhar, para que eles pudessem lutar. Versículo 14 ao versículo 21 do capítulo 3. Novamente Paulo ora. Paulo mostra como essas maravilhosas revelações recebidas por ele o coloca mais uma vez de joelhos. E fazendo isso, ele mostra que é nessa postura de dependência que é possível perceber. E o tema da oração é bastante mencionado aqui. É essa posição de oração que nos faz discernir, que nos faz perceber
essa inescrutável verdade. É através da oração que o conhecimento se torna intimidade. E Paulo entende isso muito bem. É por isso que Paulo não somente fala, é por isso que Paulo não somente despeja conhecimento. Paulo é tocado por aquilo que fala. Cada vez que Paulo fala, os seus olhos conseguem ver um pouco mais as realidades eternas. Ao contrário do que acontece conosco comumente, Paulo não consome o Evangelho. Paulo não consome a igreja. Tem pessoas que são parasitas da igreja. Consomem os nutrientes da igreja. Tiram a vida da igreja. Só consome, não nutrem, não frutifica. Por quê? Por causa de maturidade espiritual. Por causa de falta de discernimento espiritual. Porque, de alguma forma, essa pessoa conseguiu harmonizar paz com a sua fé e uma decadência espiritual de imaturidade constante que já se tornou crônica. Paulo entende que aquilo que ele conhece o coloca de joelhos e o leva à intimidade com o Senhor. A igreja de Éfeso, depois dessa carta, ela prestou muito cuidado com a doutrina. Muito cuidado. É tanto que quando João demonstra ali as cartas enviadas pelo Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso não é acusada por doutrina mais. Não é acusada. Mas é acusada por frieza. Frieza espiritual. Não doutrina, mas frieza. Mais uma vez, demonstrando deficiência. Olha o versículo 14 do capítulo 3. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. O propósito da oração agora de Paulo em se colocar de joelhos pelos Efésios é para que eles sejam munidos assim como Paulo é munido. Para que eles sejam munidos com discernimento e poder espirituais. Olha o versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Ele está mostrando essas realidades interiores, essas realidades espirituais, e assim habite Cristo no vosso coração. É interessante, porque se eles são crentes, Cristo não estava habitando no coração deles. O ponto de Paulo aqui é o que está sendo evidenciado, não é a supremacia de Cristo em seus corações, mas é a supremacia deles mesmos. É a realidade deles mesmos que está sendo evidenciado. O que está sendo evidenciado não é Cristo neles, mas é o discernimento deles, é a percepção deles que está sendo evidenciada aqui. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo estabeleceu o fundamento. Paulo mostrou novamente, porque evidentemente Paulo já tinha feito isso quando estava plantando aquela igreja, mas Paulo mostrou o plano da redenção. Paulo mostrou os mistérios de Deus. Paulo mostrou o evangelho do Senhor. Paulo mostrou os desígnios do Senhor para a salvação e edificação dele. Agora Paulo os exorta, e essa é a segunda parte. No versículo 4, do 1 ao 6, o ponto de Paulo é que diante de tudo isso que ele expôs, agora é necessário um apelo.
E o versículo ele já inicia com esse rogo, já inicia com esse apelo. Eles devem viver em conformidade com o mistério e a vocação que eles receberam, discernindo o campo de batalha, as armas a serem utilizadas. E essa é a grande deficiência. A grande deficiência não é falta de conhecimento. Conhecimento nós já temos até demais, nós deveríamos ter menos. Sabe quando você tem tanto conhecimento que não sabe o que fazer com tanto conhecimento? Agostinho, depois de Paulo, talvez seja o maior teólogo de todos os tempos. Alguns colocam debaixo de Calvino, mas Calvino bebeu nele também. E ele tinha uma biblioteca extremamente inferior do que muitas pessoas comuns têm. Mas o que ele fazia com o conhecimento que tinha é que o tornou ele o que ele foi na história do Ocidente, na história do cristianismo, na história da filosofia, na história da teologia. O ponto não é falta de conhecimento. O ponto é porque nós não sabemos utilizar o conhecimento que temos. É impressionante como nós vemos, irmãos, ano após ano se passar, sermão após sermão, livro após livro lido, leitura bíblica após leitura bíblica sendo construída. E ainda assim nós encontramos tantas amarras nesse presente século. Nós nos encontramos tão arraigados. Por que isso acontece? Porque nós achamos ainda que a vida diz respeito a nós. Nós ainda continuamos achando que nós estamos mortos. E a nova vida que recebemos é só um ansiolítico. É só para nos trazer paz. É só para nos trazer tranquilidades. A igreja pode ser um ponto na semana. O irmão que precisa de ajuda, que precisa de necessidade, pode ser um ponto na minha agenda. Nós estamos trabalhando aqui na Escola Bíblica Dominical essa ideia, essa necessidade de mudança de mente, de mudança de mentalidade, de mudança de cultura. E se nós não nos envolvermos nisso, isso será uma obra falida. Porque nós passamos a semana toda não praticando aquilo que nós aprendemos. Inicia uma semana, morre uma semana e nós não falamos do Evangelho a ninguém. Ninguém. Inicia uma semana, passa-se a semana e nós continuamos com a apatia para a evangelização. Mas nós continuamos com toda a empolgação para o trabalho, para o estudo, para o entretenimento, para o descanso, para a amizade, para ter bens materiais, para conquistar aquilo que esse mundo diz que é glamouroso. Se nós fizermos uma análise assim muito simples mesmo, não precisa de nenhum conhecimento profundo para fazer essas análises. Se nós pegarmos tudo aquilo que diz respeito a esse presente século e contrastarmos com as realidades espirituais que diz respeito às novas criaturas e colocarmos numa balança o empenho, a empolgação, a ousadia, a intrepidez com que nós corremos para cada um, o que ganha? O que sai ganhando? A nossa grande deficiência é em não entender que não é necessário um divórcio disso. Mas nós podemos viver a vida como uma unidade, como uma harmonia, mas que essa vida tem que ser evidenciada Cristo Jesus, o nosso Senhor. As realidades espirituais têm que ser evidentes. Tem que ser evidente a não concorrência ao nosso coração, a não concorrência à nossa mente. Tem que ser evidente o quanto nós não somos apegados a esse mundo. E isso tem que ser muito evidente. Não deveria ser necessário cavar muito profundo para isso. Isso deveria ser muito evidente no nosso meio.
Versículo 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que recebeste. Se nós não conseguimos ter esse discernimento espiritual, como nós vamos andar de modo digno? Nós vamos achar que é o quê? É uma roupa que precisamos vestir, é um linguajar que precisamos ter, é uma agenda modificada que precisamos organizar. Esse é o modo digno. O modo digno é discernir os mistérios, irmãos. O modo digno é ter percepções espirituais. O modo digno é discernir a batalha que é travada. O modo digno é discernir da onde nós viemos. Nós viemos da mesa trinitária, no pacto da redenção. Nós viemos de lá. Foi de lá que nós viemos. Foi lá que o nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Você não sabe o porquê? Eu não sei o porquê, mas Ele nos amou. Se essa é a realidade, como nós não nos dedicaremos completamente, totalmente para Ele? Como nós não testificaremos dele a cada respiração que sai da nossa boca? Como nós não experimentaremos a rotina santa da reunião dos redimidos com alegria, com empolgação, com entusiasmo, sabendo que mais um dia o Senhor derramará do céu o seu maná? Como nós não conseguimos discernir que aquilo que nos atrapalha, que nos impede, não é uma realidade espiritual nessa batalha que está sendo travada? Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 7 ao versículo 16 do capítulo 4, Paulo exorta para que eles usem os instrumentos espirituais que eles receberam. Olha o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aqui ele mostra essa diversidade que deve causar unidade. Para Paulo, essa preservação, essa edificação, essa proteção são investimentos espirituais que Deus dotou aos homens, munidos de ferramentas espirituais para travarem a grande batalha no vale da sombra da morte. Agora, se nós não percebemos isso, nós não vamos entender espiritualmente o que é a independência da igreja, o que é o governo de igreja, para que devem ser utilizados os dons, para que o Senhor nos deu líderes, para que o Senhor nos deu presbíteros, para que o Senhor deu pessoas com dons de ensino, para que o Senhor nos deu pastores, nós não conseguiremos discernir. E por não conseguirmos discernir, nós não vamos conseguir usufruir como nós deveríamos, portanto, nós não vamos chegar ao ponto para o qual ele foi nos dado. Porque tem um objetivo para o Senhor nos dar esses dons no nosso meio. Tem uma finalidade. Não é para chegar até aqui, ansiar por pregar a palavra de Deus, para derramar conhecimento, para mostrar como você é eloquente, olha como você é benquisto, olha como as pessoas lhe aplaudem, olha como as pessoas lhe chamam de Senhor, olha como é interessante. Não é por isso. Existe uma finalidade. De tal forma que se nós não conseguirmos discernir essas realidades espirituais, nós não alcançaremos essa finalidade. Olha o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vista, com um propósito ao aperfeiçoamento dos santos. Aqui ou você deixa ou você não deixa. Ou você abre o coração ou você não abre. Aqui ou você fica com birra, ou você fica com queda de braço, ou você parte para cima. Mas tem um ponto aí. Você só vai chegar a esse objetivo se você compreender espiritualmente o que isso aconteceu.
Você pode forjar o seu amadurecimento, você pode forjar a sua maturidade, aparentemente, de todas as formas, mas esse foi o meio. Esse foi o meio estabelecido por Deus, para que você chegue a uma finalidade planejada por Ele. E Ele mesmo nos concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, como eles estavam sendo agora. Eles estavam sendo agitados por falta de percepção de um lado para o outro, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Versículos 17 até o versículo 32. Essa é a conclusão de Paulo. Já que eles receberam tudo para a edificação espiritual, essa mudança interior deles deve causar também uma mudança exterior. Agora entenda, se essa mudança exterior não acontecer, a mudança exterior será apenas hipocrisia, superficialidade, falsidade, nuvem de poeira. Olha a sequência, é essa realidade interior que irá fazer desabrochar essa realidade exterior. E aqui começam as exortações à santidade. Deixarmos de fazer o que nós fazíamos quando éramos mortos e colocar no lugar outras coisas. Não é para deixar brecha, por exemplo, você luta contra a pornografia. Eu não posso ficar com o celular tantas horas que eu consumo muita pornografia. E eu tenho amigos, eu tenho seguidores, as pessoas com quem eu me relaciono, uma vez ou outra posta fotos que causam em mim ações pecaminosas, sentimentos pecaminosos. Então o que eu faço? Eu deixo o celular de lado. Mas o que você vai fazer no lugar? Não é deixar o celular de lado, você precisa fazer outra coisa. Você precisa preencher esse vazio no coração. Você precisa preencher essa lacuna no seu coração. Então, se você fazia assim quando você era morto, agora você faz de outra forma. Olha como é interessante. Interessante é porque, embora isso seja prático, Paulo mostra que isso é resultado de um discernimento espiritual. Existe uma batalha, Satanás está cirandando ao nosso redor. Ele está farejando brechas. Ele está vendo lacunas que não estão preenchidas para atuar. É o discernimento espiritual dessa batalha constante que vai fazer com que eu pastoreie o meu coração de uma forma devida. Satanás não dorme. Os demônios não dormem. Essa batalha não para. Nós precisamos discernir. Até dormindo nós pecamos contra o Senhor. Nós pecamos até dormindo contra o Senhor. Isso mostra a grande necessidade que nós precisamos ter de atenção constante. A conclusão de Paulo é que nós devemos demonstrar agora como testemunhos de renovação, porque agora a nossa santidade vai ser um luzeiro para aqueles que ainda estão perdidos. Para que com a luz que há em nós, que é do Senhor Jesus Cristo, nós possamos expor as ações das trevas. E essas ações das trevas, sendo expostas, nós iremos revelar o Senhor Jesus Cristo. Primeiro nós entendemos o que nós precisamos, a realidade que nós atuamos. E então nós podemos compreender a necessidade que nós temos de revelar àqueles que ainda não conhecem o Senhor, a necessidade do Senhor.
versículo 17 até o versículo 24, nós vemos que constantemente Paulo, ele aponta para discernimento, conhecimento, entendimento, mente. Observe que a guerra é contra a nossa mente aqui. É essa falta de percepção. Olha o versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Como eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por quê? Porque o de vocês foi completamente transformado ou não. Como eles andam? Obscurecidos de entendimento. Mas a vocês não, a vocês foi revelado o mistério de Deus. Vocês tiveram a mente iluminados pelo Espírito do Senhor. Como eles andam? Alheios à vida de Deus por causa de quê? Da ignorância em que vivem. A vocês não. Vocês receberam o conhecimento do Senhor. Pela dureza do coração deles. É assim que eles andam. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato, e aqui essa condicional é para insultá-los ao discernimento, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Como é que vocês fazem isso materialmente? Isso aqui é uma realidade espiritual, irmãos. Isso não acontece materialmente, fisicamente. Esse despojado velho homem é a realidade espiritual. E isso só acontece quando eu percebo esse velho homem. Quando eu discerno os trapos que ainda estão amarrados em mim desse velho homem. Agora, se o conhecimento que eu tenho serve para afagar o meu ego, para nublar os meus olhos, eu não verei. Não tem trapo nenhum. Porque eu sou moralmente íntegro, eu sou moralmente bom. A minha família já está toda ajustada. A minha agenda já é completamente ajustada. Eu vou ao trabalho, lá não roubo, lá não faço corrupção. Vou para casa, faço o culto doméstico. Nos dias de programação na igreja eu estou lá. E quando eu sou requerido, aí então eu faço alguma coisa necessária para a igreja. Mas isso é o básico, pastor. Tá bom. Essa é a minha vida espiritual. E isso é suficiente. Não existe mais nenhum trapo. Não existe mais nenhuma roupa para ser arrancada. Não existe mais nenhum investimento do velho Adão. Miopia espiritual, irmãos. Miopia espiritual. É a insensibilidade dessa batalha espiritual. E por isso nós constantemente perdemos. Tanto que essas realidades não nos levam à oração, tanto quanto deveria nos levar. Nós somos deficientes na vida de oração. Nós somos débeis na vida de oração por falta de percepção. Porque se nós percebêssemos a negridão que ainda resta em nós, a putrefação ainda do nosso coração, se nós percebêssemos isso, nós não viveríamos de outro modo, senão de joelhos. Nós ensinamos moralmente os nossos filhos, nós ensinamos a lei do Senhor, nós ensinamos os caminhos do Senhor, nós fazemos o culto doméstico, mas nós não ensinamos eles a orar. Quais filhos veem, tanto quanto deveriam ver os pais orando? Os pais pleiteando por eles em oração. Alguns pais acham até brincadeira terem filhos tão pequenos e já orarem pelos seus casamentos, pelo seu casamento, por sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Alguns acham até cômico. Por que será isso, irmãos? Por deficiência de percepção. Às vezes nós não vemos os trapos, mas deixa eu dizer algo para você. Eles estão aí. Não importa quão linda e cara seja a sua roupa. Esses trapos estão aí. E o pior é que na sala do trono, pessoas vestidas com esses trapos não podem entrar. Só podem entrar com as vestimentas do rei. Somente com as vestimentas do rei. Talvez deveria ser hora
de nós nos ajoelharmos diante do Senhor e só saíssemos de lá quando o Senhor nos mostrasse a profundidade do nosso coração, a negridão do nosso coração, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Versículo 25 ao versículo 32, Paulo exorta a evidenciarem externamente, no modo como vivem, o fato de que eles foram atingidos por essa mudança de entendimento. Eles precisam testificar que estão se despojando do velho homem, buscando santidade, vivendo uma vida de santidade. O ponto de Paulo é que essas são evidências espirituais. Capítulo 5, versículo 1 ao versículo 14, Paulo exorta a andarem de forma condizentes com a paternidade que eles têm, mais uma vez instando a eles quanto ao discernimento espiritual. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai, como eu sou imitador de Deus, Paulo, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E aqui uma alusão ao holocausto, que era o aroma suave, a oferta de aroma suave que agradava ao Senhor. Vamos pular um pouquinho aqui. Nós vemos agora a grande seção da carta aos Efésios, vai do versículo 15 até o capítulo 6, versículo 9. Essa é a maior porção da carta. Paulo aponta de forma ainda mais intensa o que significa viver a vida presente, discernindo as realidades espirituais. O ponto de Paulo aqui, nessa parte exortativa, é que a forma como nós vivemos revela o nível de discernimento espiritual que nós temos. Se nós vivemos de forma condizente com aquilo que Deus requer de nós, nós revelamos que nós compreendemos de forma mais profunda e extensa essas realidades espirituais. E mais uma vez nós vemos uma tensão aqui entre o discernimento e a ignorância. Olha o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. As crianças sabem o que é nécio. O que é nécio? Tolo. Não como ignorante, não como tolo, não como sem entendimento. Por quê? Porque vocês receberam, vocês não são nécios. Vocês são conhecidos pelo conhecimento que vocês têm, pela revelação que vocês receberam. Portanto, vede prudentemente, analisem. A ideia aqui é de uma análise constante, de uma observação constante. Nós devemos analisar a nossa vida constantemente. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então nós vemos aqui uma série de exortações quanto à prudência da sabedoria. Nós devemos usar devidamente o tempo, ao versículo 16, porque o tempo não é nosso. Nós estamos em contagem, nós estamos num relógio em contagem regressiva. Por isso nós não corremos para buscar aquilo que nos agrada. Nós corremos para o Senhor, porque o tempo não é nosso. Nós devemos viver como? Remindo o tempo. Versículo 17. A nossa nova vida não deve buscar a nossa própria vontade, mas a de Deus. Versículo 18. Nós devemos viver não para nos entorpecer de nós mesmos e desse mundo, mas ao contrário do Espírito que nos conduz a Deus. Ao versículo 18. E não vos embriagueis. A ideia de embriagar é aquilo que toma o controle do nosso corpo, é aquilo que toma completamente os nossos sentidos. Não vos embriagueis
com vinho, no qual há dissolução, no que há falta de controle, falta de propósito, falta de direção, falta de objetivo. Mas, ao contrário disso, embriaguem-se, encham-se, sejam tomados pelo Espírito. E, mais uma vez, Paulo mostra essa realidade que deve nos conduzir. Se Deus nos deu, irmão, outros olhos, nós devemos usá-lo. Nós não devemos usar somente os olhos que os ímpios usam, que aqueles que não nasceram de novo usam. Foi revelado para nós outras realidades, mas muito desprivilegiada por nós. A ideia, infelizmente, é que quanto mais nós estudamos, mais nós desprezamos as realidades espirituais. Satanás não tem mais poder algum. Os anjos caídos não têm mais poder algum. O pecado, o Senhor já nos perdoou. Eu não preciso nem mais orar pedindo perdão, porque todos os meus pecados estão perdoados. Para que pedir perdão? Se até os pecados que ainda não cometi, o Senhor perdoou já naquela cruz, não há mais necessidade alguma. E nós desprezamos completamente, tirando de nós a responsabilidade que o Senhor nos deu de lutarmos essa batalha espiritual. E por isso, nós fraquejamos. O que é que Paulo faz? Paulo vai dar agora ordens assim, extremamente práticas do discernimento espiritual. O ponto de Paulo, e aí surge aqui um questionamento implícito, e Paulo responde, como então eu demonstro que eu estou cheio do Espírito e como eu me encho do Espírito Santo de Deus, como eu sou controlado, dominado por esse Espírito, como eu evidencio isso, como eu faço isso. Então aqui, irmãos, é um processo de retroalimentação. O enchimento do Espírito Santo tanto é evidenciado pelaquilo que fazemos, como quando fazemos nós somos preenchidos. Por isso que ele diz cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas não somente isso. Ele nos mostra que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E quando Paulo faz isso, Paulo mostra que essas realidades comuns do dia a dia evidenciará quem nos conduz. Ou as visões segundo a carne, ou o discernimento espiritual. Então, Paulo ele oferece alguns exemplos dessas categorias estabelecidas por Deus na organização do seu plano, nessa inter-relação que nós temos. Do versículo 22 até o versículo 33, Paulo diz que essa sujeição deve acontecer no nível de esposa aos maridos como ao Senhor. É evidenciando a minha devoção ao Senhor que a esposa deve se sujeitar ao marido. E o marido dando a vida por a esposa. No capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 4, nós vemos que os filhos devem se sujeitar aos pais, mostrando que eles fazem essa mesma sujeição ao Senhor. Do versículo 5 ao versículo 9, os empregados aos patrões, entendendo que entende essa sujeição ao Senhor. Então, Paulo finda a segunda parte dessa carta de forma extremamente enfática e direta, mostrando essa relação que ele tratou. O ponto de Paulo é de que a falta de percepção dessas realidades espirituais que nós recebemos de Deus, que o plano e os mistérios de Deus foram revelados a nós, estavam fazendo com que eles fraquejassem na fé, assim como acontece conosco também. E por causa disso, eles estavam perdendo a batalha. Então entenda, irmãos, essa é uma batalha que constantemente nós perdemos por não adestrarmos os nossos olhos para enxergarem além do que comumente nós conseguimos ver. Nós ficamos confortáveis demais por aquilo que conseguimos ver, especialmente se aquilo que conseguimos ver afaga a nossa carne. E eu queria que vocês refletissem numa pergunta aqui muito simples, muito simples. Por que eu quero que vocês reflitam nessa pergunta? Porque são desculpas que nós damos com muita facilidade para
mostrar níveis de empenho, níveis de dedicação, níveis de conhecimento, níveis de discernimento, de alguma forma para desculpar a deficiência que nós temos. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está escrevendo para irmãos comuns, toda a igreja, tanto seus líderes como seus irmãos comuns. A pergunta é, será que Paulo está falando apenas para pastores aqui? Será que Paulo está exigindo tanto nível de empenho apenas para presbíteros, apenas para missionários, apenas para obreiros de tempo integral? Por que Paulo aqui não leva em conta o cuidado que a dona de casa tem que ter com lar? Paulo não leva em conta? Porque Paulo está exigindo muito, né? Por que Paulo não leva em conta o cuidado que a mulher tem que ter com os filhos, para educar os filhos, para cuidar dos filhos? Parece que Paulo não leva em conta, ele acha que todo mundo ganha um Bolsa Família bem gordo e fica em casa só lendo a Bíblia, né? Parece que ele não está levando em conta, não é? Por que Paulo não leva em conta o dia todo de trabalho que os homens têm que ter? Parece que Paulo não está levando em conta, porque se ele está exigindo tanto, porque essas são desculpas que nós damos, né, irmãos? São desculpas que nós damos com muita facilidade, com muita ousadia até. Nós precisamos estudar para o concurso tal, nós precisamos estudar para a prova tal, nós temos que conquistar o grau tal, nós temos que comprar a casa tal, nós temos que reformar a casa tal, nós temos que trocar o carro, nós temos que trocar a moto, nós temos que fazer isso, e que a igreja que fique no canto. Ora, para mim está tudo bem, eu consigo fazer essa harmonia. Se você não consegue, muito bem, é problema seu, mas eu consigo. O fato é que esse divórcio não é percebido por Paulo, porque o ponto de Paulo é o seguinte, ou nós vivemos correndo para as coisas do mundo ou não. Ou nós fazemos todas essas coisas não olhando para os objetivos que os mundanos olham, que os ímpios olham. Nós fazemos tudo isso olhando para outros objetivos. E olhando para esses objetivos não há concorrentes. Não há concorrentes. Mas entenda, nós fazemos, mas não há concorrentes. Porque inúmeras vezes nós encontraremos bifurcações, irmãos. Inúmeras vezes. Isso se chama, sabe o quê? Provação. Inúmeras vezes. E se nós não tivermos discernimento espiritual, nós não conseguiremos entender. Nós não conseguiremos entender. Será que os irmãos que constituem essa igreja em Éfeso não tinham famílias, trabalhos, estudos, afazeres? Será que eles não tinham? Os irmãos já observaram que as desculpas que nós damos hoje com tanta facilidade nós não encontramos nas Sagradas Escrituras? Os irmãos observaram isso já? Nós não encontramos. Parece que nós vivemos numa época em que a ineficiência, a deficiência, a imaturidade é desculpável. É plausível, é completamente plausível. E o ponto de Paulo é cirúrgico, irmãos, muito cirúrgico. Ele diz, tudo é espiritual. O seu trabalho é espiritual. Você trabalha na mercearia, você vende meio pão, é espiritual. Você passa o troco, é espiritual. Você varre a casa, é espiritual. O ponto de Paulo é que tudo é espiritual. E o que Paulo faz aqui é arregaçar as cortinas da eternidade e mostrar no capítulo 6 de forma extremamente enfática, e nós caminhamos todo esse ponto para chegar aqui, que tudo diz respeito, não contra o sangue ou contra a carne, mas contra principados e potestades. Sabe quando você dá aquelas desculpas que ele afasta da comunhão? Do discipulado, da leitura bíblica, da edificação com irmãos. Você está seguindo a voz de Satanás. Simples. Você pode gostar ou não, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Nos falta discernimento, irmãos. Versículo 6. Versículo 10, capítulo 6. Tudo deve ser vivido na dependência, pela força que vem de Deus. Quanto ao mais, tudo que restar, em tudo aquilo que eu não falei, esse é o ponto de Paulo aqui. Eu dei vários exemplos para vocês, eu criei vários cenários para vocês, mas tudo aquilo que não foi falado aqui,
tudo mais, sede fortalecidos no Senhor, não em você, no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Nós devemos fazer jus definitivamente ao poder que nós recebemos. Revestivos de toda a armadura de Deus. Isso aqui foi o que nos foi dado, irmãos. Os irmãos percebem que nós fomos munidos pela vestimenta de guerra do Deus Todo-Poderoso. O Deus poderoso, todo-poderoso, onipotente, nos revestiu com o poder dele, com a armadura dele. Mas qual é a grande sacada de Paulo aqui? Vocês têm, mas vocês não usam. Essa é a deficiência. Vocês têm, mas vocês não usam. O versículo 12 mostra por que isso deve acontecer. Porque a grande realidade da vida, que agora nós conseguimos discernir porque somos cristãos, é que existe uma batalha constante em andamento. E as armas a serem utilizadas não são humanas. Olha o versículo 12. Porque a nossa luta, entenda algo, irmãos. É como Paulo estivesse apelando aqui. Entenda algo, irmãos. Nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Talvez você fique com raiva do pastor por algumas coisas, mas entenda, não é contra o sangue ou contra a carne. Talvez você fique com raiva de algum irmão porque pisou no seu calo ou de algum problema que aconteceu, mas entenda, não é contra o sangue ou contra a carne. Mas o pastor está sendo chato demais. Rapaz, eu queria ter o pastor Augusto Nicodemos como pastor, eu queria ter o Paul Walsh como pastor, eu queria ter o John Piper, ele é tão bonzinho, né? Um velhinho tão legal como pastor, Paulo vai dizer. Entenda. Não é contra o sangue ou contra a carne. Você não entendeu ainda que aonde você for, a sua luta vai estar com você? Aonde você for, a sua luta vai estar com você. Não é contra o sangue ou contra a carne, e sim contra principados e potestades. Você vê? Você vê principados e potestades? Contra os dominadores, o mundo jaz do maligno. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Esse é o mundo que vivemos, irmãos. Se você tem uma vida muito confortável aqui, tem cuidado, porque eu acho que não deve ser tão confortável assim, não. Porque você não é habitante do mundo tenebroso. É o seu habitat? O mundo tenebroso? Não deveria ser. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13 até o versículo 17, que evidentemente nós não vamos ler, Paulo nos lembra que a eternidade e essas realidades espirituais nos tocou, nos munido com o poder de Deus para nos manter firme na batalha e no avanço do reino. A metáfora é maravilhosa, irmãos, porque nós avançamos com o reino. O Senhor Jesus Cristo, ele vem implantar o reino na terra, nós avançamos com ele. O reino só avança quando os seus soldados vão para a batalha. Os reinos não avançam de outra forma. Nós conquistamos os frontes, nós conquistamos as áreas. Se nós ficarmos confortáveis demais nessa vida, vivendo só para nós mesmos, não existe sacrifício. Não existe evidência de sacrifício, não existe evidência de abnegação, não existe evidência de renúncia. A minha vida é uma festa, a minha vida é um glamour. Quando acontece algum problema, seja na liturgia da igreja, seja na liturgia do culto, muito facilmente eu posso culpar o instrumento, eu posso culpar o irmão, eu digo logo que não fui eu. Pronto, acabou, não precisa de discernimento espiritual algum. Então, esses acontecimentos, qual é a conclusão? Esses acontecimentos não me farão ficar de joelhos. Simplesmente. Às vezes o pastor perde a paciência porque ele é chato mesmo, ele é grosso, ele precisa trabalhar a mansidão, simplesmente assim. Não é que ele está discernindo uma coisa que nós não conseguimos. Não, nós estamos bem, eu estou em paz com Deus. Se ele não está, esse é problema dele. É simples assim. E eu tenho toda uma teologia para desculpar, para reforçar, para dar suporte às minhas palavras aqui. Então Paulo mostra como toda essa realidade espiritual, ela é percebida por nós. Como os nossos sentidos espirituais podem ser aguçados. O ponto é, se existe uma armadura de Deus a nosso favor, como nós usamos? Existe
todo o poder de Deus. Paulo fala que o poder que ressuscitou Cristo Jesus está operando em nós. Se existe todo esse poder, como usá-lo? Como Paulo demonstrou aqui várias vezes, orando. Simples assim, mostrando dependência, mostrando contrição, mostrando que entende qual é o seu fronte de batalha. É no chão, é de joelhos. Se eu tenho algum problema com o irmão, eu oro. Eu oro. Eu vou guerrear em oração até ver a porta se abrir para eu resolver isso. Se eu tenho alguma dificuldade com os líderes da igreja, eu oro. Eu oro. Porque um dia a porta vai se abrir. Se eu tenho alguma dificuldade no testemunho para alguma pessoa, eu oro. Eu oro. Porque eu sei qual é o local para guerrear. Eu oro. Olha o versículo 18, Paulo diz isso. Como é que nós tomamos posse? Felizmente esse é um termo pentecostalizado, mas esse é o termo apropriado. Como nós tomamos posse da armadura de Deus. Versículo 18 ele diz, com toda oração e súplica. E aí ele enfatiza, mostrando duas categorias de oração. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Não é somente quando vai dormir, quando você começa a falar as palavras, ó Deus, obrigado, depois não entende mais o que fala porque já dormiu. Não é só no café da manhã, não é só no almoço, é gastar tempo de oração com Deus. É mostrar, Deus, Tu és digno o suficiente para eu gastar tempo de oração contigo. Porque hoje eu não demonstrei como eu deveria, mas eu preciso demonstrar que eu estou debaixo da Tua dependência. Eu errei algumas vezes hoje e eu tenho certeza que foi porque faltou dependência. Foi porque faltou contrição. Ou foi porque faltou discernimento. Então tem a atitude de oração, onde nós buscamos discernimento do Senhor todo dia, o dia todo, constantemente. Mas isso não exclui de nós a necessidade de tempo com Deus. Nós gastamos tempo com Deus porque nós entendemos as realidades espirituais da batalha, da guerra. Por isso nós comumente perdemos. Existem problemas na nossa vida e na igreja que causam estradalhaços gigantescos que poderiam ser resolvidos com oração, em silêncio. Em silêncio. Mas nós queremos tanto mostrar a nossa carne que nós já criamos um reboliço gigantesco quando nós poderíamos simplesmente gastar ali semanas orando, dias orando, horas orando. Simples assim. Mas nós precisamos mostrar que nós estamos certos, que nós estamos com a razão, orando, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É interessante, meus irmãos, porque Paulo também sabe que precisa do fortalecimento espiritual. Ele reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua necessidade do poder de Deus, para que ele não fraqueje. Então ele suplica aos irmãos que também guerriem por ele, que também pleiteiem por ele. Versículo 19 ele diz, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, esse que vocês receberam, inclusive por meu intermédio, pelo qual sou embaixador em cadeias, vocês estão vendo agora, mas eu entendo o propósito, para que em Cristo eu seja ousado no falar e não me acovarde pelas tentações do mundo, como me cumpre fazê-lo. Meus irmãos, é justamente a perda dessa dimensão da vida que nos faz perder a batalha com tanta constância. De alguma forma, existe um tipo de pragmatismo que toma a direção da nossa fé. Nós começamos racionalizando as faltas graves na batalha espiritual que nós deveríamos, ao invés de racionalizar, travar. E eu vou dizer algumas para vocês aqui.
Bom, nós pensamos, nós já sabemos tudo o que precisa ser feito. Não precisa gastar tempo de oração por isso. Nós já fazemos toda semana, nós já cultuamos o Senhor toda semana, já tem um script a ser cumprido toda semana. Não precisa gastar tempo com isso. Quando há imprevistos, nós jogamos tudo na conta da soberania divina. O Senhor sabe de todas as coisas. Nós não precisamos assumir a nossa responsabilidade. O Senhor é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Nós não precisamos gastar tempo de oração com isso. Quando questões emocionais nos atingem profundamente, nós esquecemos de tudo que aprendemos e nos tornamos o foco do mundo. Não precisa gastar tempo de oração com isso. O zelo pela igreja se torna mais material do que espiritual. Se há problema, nós podemos resolver como fazemos com qualquer outra organização. Não precisa gastar tempo de oração com isso. A igreja já tem uma agenda bem definida. Existe uma rotina para se fazer as coisas. Não precisa gastar tempo de oração com isso. É esse tipo de pragmatismo na vida cristã que nos torna cegos para a dinâmica da batalha espiritual. E quando isso acontece, irmãos, nós perdemos a batalha. Então, uma pergunta para a gente concluir. Você consegue discernir como, atualmente, você está lutando na batalha espiritual? Ou essa é uma realidade extremamente nova para você? Você não consegue nem tocar nisso. Batalha espiritual? Você consegue discernir como atualmente você está lutando nessa batalha espiritual? Francis Schaeffer, ele diz o seguinte: a batalha espiritual, a perda da vitória, está sempre no mundo dos pensamentos. O grande problema está justamente quando confundimos as vozes do mundo, da carne e do diabo com as nossas racionalizações plausíveis. Pastor, o senhor está sendo radical demais. O senhor está sendo extremista demais. Isso é exigir demais. A gente já tem uma vida comum a ser vivida. É muita exigência. Não precisa disso tudo. E assim por diante. Essas racionalizações fazem com que nós constantemente definhamos na batalha espiritual. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, grande e soberano Pai, a Ti seja toda honra, glória e louvor, por apesar de nós mesmos, nos adotar para sermos filhos do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por abrir os nossos olhos, nos fazer discernir tão maravilhosa realidade que um dia tocou as nossas vidas e nos tomou completamente. Ajuda-nos, ó Deus, nessa deficiência que com tanta facilidade nos conduz, que nós possamos ser encontrados como obreiros aprovados do Senhor, prontos para a batalha, ó Deus, discernindo os rigores que ela exige. Ajuda-nos, ó Deus, Pai Santíssimo, a não aceitarmos as desculpas oferecidas pela carne. Ajuda-nos, em nome de Jesus, a nos colocar mais em oração, uma atitude de guerra espiritual, discernindo, ó Deus, o inimigo contra o qual nós lutamos, aquele que tenta atrapalhar o avanço do reino e minar a nossa santificação e intimidade com o Senhor. Que o Senhor seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.